Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui do treinamento, módulo resumo do Day Trade meu de julho. E vocês que me acompanham já sabem que desde janeiro eu estou fazendo a minha meta do mês em 2 ou 3 dias, mas eu resolvi tirar o pé em julho um pouco, tá bom? Porque é muito cansativo ficar monitorando o mercado por 24, 72 horas ali para tentar fazer a meta do mês. Então, julho, já que em junho eu fiz e dobrei, eu vou vir mais devagar, mas não quer dizer que eu vou mudar a estratégia. Eu só vou prolongar mais os meus trades agora para estar fazendo com aquela estratégia que eu comentei com vocês de 10 dias. Então não vou ficar de uma forma intensa acompanhando, mas você aí do outro lado que quer ver o que eu fiz em junho, preste atenção. Vamos lá. Clica aqui no treinamento Aprenda BTC 5.0, ok? Depois que você clicar aqui, vem aqui no resumo do Day Trade e dicas. Daí aqui vai estar as opções para você estar vendo, tá? Então, pega mais ou menos, deixa eu ver aqui, da áudio para frente. Daí você vai entender mais ou menos o que eu fiz, tá? Mas pessoal, é repeteco, tá bom? Não muda muita coisa não. E outra coisa, vocês estão deixando de ver os outros módulos, ó, tá vendo, ó? Tem mais coisas para cá, ó. Tem muito mais coisas para cá, então vai clicando com a setinha que vai estar aparecendo as outras opções aí para vocês, tá? Então, quem pegou lá dentro do Telegram, depois acessa aqui e veja aqueles outros resumos lá. Mas setup e estratégia não muda. Então vamos lá. Ontem, dia 1º, iniciamos o dia. A pessoa que me ajuda aqui me mostrou moeda subindo, Moble, NS, Taiko, ZRO, MOG, Zen, STG, APU, WIF e Bond. Eu estava entre a Taiko e a ZRO. E se eu tivesse pegado a ZRO, o movimento tinha sido até muito mais rápido. E caindo LFT, IQ50, MBL, BLZ, WorldCoin, NTRN, GameStop, VGX, RAD e CAS. Vamos lá. Já viu o que está acontecendo? Legal? Legal. Daí eu venho aqui, rotina e disciplina. Nesses módulos eu explico qual é a minha rotina antes de abrir a operação. Então fiz a rotina, vi a direção do Bitcoin, tendência de alta, mais aquele contexto, foi essa operação que eu fiz no dia de ontem. Mas preste atenção, eu aqui, pessoal, deixei passar um pouco. Eu não costumo fazer isso, mas eu deixei rodar porque eu precisava de $200 e mesmo assim ainda eu fechei com $190, mas foi um risco. Preste atenção. Esse movimento de suporte e resistência, média móvel de 9 de 20 embolada para cima, aqui começou a ficar embolado nessa região. Na hora que fez esse suporte, eu peguei uma operação aqui. Só que eu não entrei com a mão pesada, ou eu entrei com o total do meu capital. Eu montei uma posição aqui e joguei o stop aqui atrás. Mais ou menos, preste atenção, foi mais ou menos ali 1%. Depois, qual foi o movimento que eu identifiquei? E o Bitcoin ajudou um pouco também. Tinha uma linha de tendência de baixa aqui, ó, bem nessa região. Quando fez esse movimento, daí eu pensei assim, bom, ou eu saio aqui, ou eu saio nessa região. Mas daí o que aconteceu? A alavancagem, eu coloquei a alavancagem errada. Então daí o que eu tive que fazer? Eu tive que esticar esse trade. Mas normalmente vocês sabem, é por aqui já era e game over. Então daí o que aconteceu? Quando chegou perto de topo, bateu, era a regra eu pegar e ter saído. Mas olha o pouco que faltou para fazer a minha meta. E mesmo assim ainda foi lá e me cobrou $190. Eu fechei com $190. E eu coloquei, olha que loucura, a Taiko eu coloquei para estar fechando mais ou menos ali com $226.
Então a Taiko ontem estava doida. A taxa dela ontem estava meio complicada. Então eu coloquei $226, cobrou uns 30 e poucos dólares. Mas isso é da corretora? Não, tava com volatilidade. Tava com volatilidade, então foi por isso que me cobrou essa taxa um pouquinho mais alta. Agora, vamos lá. Olha o aperto que eu passei nessa operação. As outras operações foram lindas. Poxa, teve uma operação que eu fiz que uma vela de 5 minutos subiu 5%. Mas nem todo dia é dia de alegria, alegria, como diz o Caio, né? Então, ó, entrei, tocou, faltou mais ou menos 1,33, mas daí olha aqui para mim. É regra, meu amigo. Não tem o que fazer. Ou vai no alvo, ou me tira no stop no 0 a 0. E olha o calor. Na verdade, eu não passei um calor porque eu deixei rodando. Não vou ficar apavorado, não vou ficar doido. Vai no alvo, volta no alvo, vai no alvo, volta no alvo. Tem que ter regra, pessoal. Tem que ter regra. E se você tá ficando nervoso na operação, sai de perto, poxa. Sai de perto da operação. De preferência, vai olhar só depois de 2 em 2 horas. Seja disciplinado, né? Só vou olhar de 1 em 1 hora. Olha de 1 em 1 hora. Só vou olhar na hora que fechar a minha operação. Só olha na hora que fechar a operação. Ou coloca um alarme. Só vou olhar quando tocar no meu alarme. São essas coisinhas simples que vocês vão fazendo que vocês vão ficando mais disciplinados no mercado. Então, ó, bateu, topo. Deveria ter fechado, mas não coloquei a alavancagem certa. Voltou. Olha onde que veio. Quase pegou o meu stop. Se pega o meu stop, fazer o quê? Não tem o que fazer. Tocou aqui na linha de tendência de baixa. Olha de novo. Tocou. Agora vai. Voltou de novo. Depois tocou. Agora vai. Voltou de novo. E depois, ó, preste atenção. Olha o teste de paciência. Depois de mais de 8 horas, chegou. Eu acho que essa operação foi recorde. Essa operação de 2024 foi recorde. Eu vou ficar numa operação por mais de 8 horas. Mas, se eu tivesse colocado a alavancagem certa, olha aqui. Olha aqui. Eu peguei uma operação aqui, uma operação aqui. Me entregou 2,96. Eu estava buscando 4 e pouco. Com 2,96, se eu tivesse aumentado a alavancagem, se eu tivesse colocado uma grana um pouquinho a mais, eu teria saído nessa operação mais ou menos 1 hora. Aqui, ó. Mais ou menos com 1 hora de operação. Tá bom? Mais ou menos com 1 hora. 1 hora não. 1h30. Porque seria mais ou menos nessa outra vela aqui que iria pegar. Então, de um descuido meu, eu quase deixei voltar 130, 140. E depois de quase 8 horas foi. Ainda bem que estava fazendo esse movimento aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Então, na hora que eu vi que tocou, mas tocou aqui, fez topo duplo, voltou, tocou e foi de novo, eu falei assim, é um canal de alta. É uma deriva para voltar a corrigir. Mas nessa, só faltou esse peteleco. E olha que loucura, foi lá, pegou o meu alvo e voltou. E depois de mais uma pancadinha de hora, foi lá e ultrapassou. Então, esse trade, pessoal, foi um trade meio que de paciência. Só que eu não vou mentir, não. Não fiquei olhando. Que eu ficar 8 horas olhando pro negócio, pode ser com 10 dólares, com 20 dólares, com 1 milhão, com 500 mil, com 100 mil. Eu entrei, coloquei o stop no 0 a 0, eu deixo rodar. Vou fazer outra coisa. Então, esse foi um teste de paciência nessa operação e eu me comportei muito bem. MR, mas e se tivesse voltado no 0 a 0? Ok, eu iria fazer o diário, falar que eu coloquei a alavancagem errada, ou eu deveria ter colocado o valor certo ali para já ter batido naquele topo e ter saído. Mas, pelo menos, primeira operação do mês de julho, positivo. Já tenho 190 dólares de caixa já para estar fazendo mais alguma operação. Hoje é dia 2. Você fez alguma coisa, MR? Não. Então, esse mês de julho vai ser mais tranquilo. Vou tentar fazer a minha meta do mês ali com 10 dias
para tirar essa euforia, até para eu novamente voltar às minhas raízes, né? Porque eu tô fazendo essa estratégia de fazer a minha meta do mês ali em 3, 4 dias, 5, de 3 a 4 dias, desde novembro de 23. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E junho eu dobrei a meta. Então, ó, 5, 6, 7, 8 meses. MR, você poderia não operar esse mês de julho agora porque tu dobrou a meta? Poderia, mas eu quero seguir essa rotina. E eu fazendo essa meta desse mês, esse caixa extra que eu fiz é mais um mês meu de sobrevivência no day trade. Então eu tenho um caixa que eu deixo para eu operar e eu tenho um caixa que eu vou colocando a minha sobrevivência. Então hoje, se eu quiser parar de fazer day trade, quanto tempo eu consigo ficar sem operar? Então eu tenho essa opção também, que isso te dá mais tranquilidade ainda. E até para você que está começando, tem aula $100 30 dias. Você pode ter 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, não importa. Mas quando você for querer virar de profissão, Mister, eu sou um dentista, sou um pedreiro e quero começar agora a fazer day trade no mercado. Eu já estou consistente um pouco. Tenta juntar um caixa para você se manter no mínimo 6 meses. Para aquilo ali não ficar uma obrigação. No mínimo 6 meses, mas pelo menos com 1 ano. Então, se tudo der errado, tu sabe que tu tem aquela grana ali para pagar suas contas. Então essa é uma forma mais tranquila. Tanto que tem uma aula explicando para vocês que eu só fui perceber, e naquela época eu não tinha um gerenciamento de risco como eu tenho agora, eu não acompanhava bem como eu acompanhava agora, eu só fui perceber que começou a sobrar dinheiro na minha conta depois de 3 meses positivo. Então eu fazia dinheiro no meu negócio, fazia dinheiro no day trade, jogava. Fazia dinheiro no meu negócio, fazia dinheiro no day trade, jogava. E eu só pago as coisas no cartão, então eu não estava me atentando muito a isso. Daí depois passou 3 meses, geralmente junho eu faço um balanço, de 3 em 3 meses eu faço um balanço para ver o que está acontecendo. Daí eu vi, caramba, tá sobrando dinheiro aqui. Daí eu fui ver, era do raio do day trade. Então depois de 3 meses começou a consistência, mas mesmo assim ainda tive que vir devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E depois que eu fechei esses 3 meses, eu acho que eu tinha 1 mês e meio, 2 meses de caixa. Vamos colocar 2 meses de caixa, porque sobrou dinheiro. Daí eu fui aumentando. Continuei a mesma estratégia, a mesma estratégia. Daí na hora que eu vi que eu tinha 6 meses de caixa para pagar as minhas contas, e eu não precisava ficar que nem um doido fazendo isso aqui, meu amigo, daí virou. Daí já era. Entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Trade de paciência. Veja o resumo dos outros day trades lá. E julho ainda só está começando, tá bom? Os outros resumos eu vou fazendo aqui e vou comentando com vocês. Mas dá uma olhadinha nesse day trade aqui. Coloca onde eu entrei e aonde eu saí para você ver que teve um teste de paciência ali. E aí, tu consegue ficar 8 horas numa operação, ficar olhando de 2 em 2 horas? Ou vai ficar assim no celular? Tem que começar a se controlar, hein? Até a próxima aula, pessoal.